Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olá, ótimo dia, ótima sexta-feira santa para você que nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso Morning Show até às 11h30 por aqui, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. E no programa de hoje a gente debate cotas raciais, hein, gente? Com o vereador aqui da cidade de São Paulo, Fernando Holliday. Ele propôs um projeto de lei que altera o programa para concursos públicos aqui em São Paulo. A gente recebe também uma das maiores fãs do cantor Paul McCartney. Brasileira, ela já fez várias loucuras para estar bem pertinho do cantor e conta todas essas histórias pra gente que com certeza vão render muito. E claro, a Paulinha dá aquelas dicas especialíssimas de filmes e séries para você assistir nesse feriadão. Tudo isso e muito mais recheado daquela maneira que você sabe e você gosta aqui na Jovem Pan News. Tudo bem, Paulinha? Qual que é a tag de hoje pra gente movimentar a Sexta-feira Santa? Olha, vamos movimentar e pedir votação. Podem usar a nossa hashtag tradicional, hashtag JP Morning Show. E claro que nos conceder o quê? Um voto no IBEST. A gente está concorrendo aí nos melhores da internet, o Prêmio IBEST. E, claro, precisamos do seu voto para seguir aí adiante nessa competição. O QR Code está aqui na tela. É só você mirar aí a sua câmera, entrar no site, escrever ali na busca Morning Show e você vai encontrar as 3 categorias para as quais a gente concorre. Por favor, dê aí o seu voto. Vamos passar para a próxima fase do IBEST. A gente está esperando esse prestígio de vocês. É só votar. Muito bem, Paulinha, vamos começar então o programa de hoje já com polêmica aqui, porque aqui na cidade de São Paulo foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que acaba com as cotas raciais, um tema que divide bastante naquele debate cota racial versus cota social, e o autor do projeto já está aqui com a gente, o vereador Fernando Holliday. Hoje é feriado e a gente está com o Holliday no programa. Nossa, que piada. Desculpa, tô pedindo desculpa. Perdão, queria te pedir desculpa por essa abertura, foi horrível. Pior que foi planejada essa piada, não foi à toa. Muito natural. Tá tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo aí ao Morning novamente. Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar discutindo aqui mais uma vez esse assunto, né, e tantas outras polêmicas. Escuta, conta um pouco pra gente como é que foi essa aprovação na CCJ e esse projeto, o cerne dele, o grande objetivo dele é o quê? A ideia do projeto é a gente transformar, né, as cotas raciais que existem hoje no município de São Paulo, nos concursos públicos, em cotas sociais. Hoje o grande problema das cotas raciais em São Paulo é que quando você é aprovado no concurso dessa forma, você tem que se submeter a uma espécie de tribunal racial, que é uma tentativa, na verdade, de evitar as fraudes, né? Você analisa a aparência da pessoa e aí você diz se ela é negra ou não e se ela pode entrar nisso. Só que isso tem causado diversos episódios de verdadeira humilhação, né? Porque tem pessoas que se consideraram negras a vida inteira, sofreram racismo por conta disso e se sentem julgadas pela sua aparência e muitas vezes não são aceitas dentro dessas cotas raciais. E se sentem humilhadas ali, né? Sendo ali julgadas pelo tom da cor da sua pele, pelo formato do seu cabelo, pela espessura dos seus lábios. Teve caso de mulheres, por exemplo, que foram aprovadas no concurso para professora aqui em São Paulo, tinham passado ali um alisador no cabelo alguns dias antes e não foram consideradas negras porque o cabelo estava liso. Então a ideia é você colocar o sistema de cota social, que é muito mais objetivo, analisa a renda, formação em escola pública e você acaba ali incluindo aqueles que realmente mais precisam, independente da sua cor. Guga, você tá com uma cara de bravo, você não gostou muito desse projeto, né? Até porque é meio enrolation isso aí, até porque na prática já é uma cota social desde 2012 e parte dessa cota social, sim, é reservada
aos negros, uma parte, aos indígenas também, mas é uma cota social já na prática. 50%, metade das vagas é destinada a quem vem de escola pública e metade da metade seria para os negros. E a gente, o que eu não entendo é o seguinte: com base em que, Holiday, você quer enterrar um projeto que tem números tão satisfatórios? Você tem dados, você se respalda em quê? No que você se respalda? Em qual estudo, em quais dados, para querer enterrar um projeto que só tem, segundo todos os estudos, não tem nenhum, resultados positivos, que de fato conseguiu fazer com que o negro fosse incluído. O negro até antes desse projeto das cotas tinha menos de 2% de negros. Dos negros, 40% da população é negra, só 2% estava na universidade. Agora tem universidade com 20% de negro, com 25% de negro. Então, com base em que você quer enterrar nisso? Bom, primeiramente, acho que é importante fazer aqui uma correção. O sistema de cotas sociais, ele existe realmente nas universidades, mas no caso dos concursos públicos, ele não existe. Então, é uma inovação nesse sentido, porque no concurso público, hoje você só tem a cota racial. A ideia é criar um sistema, então, de cota social para os concursos e substituí-lo em relação às cotas raciais. Sim. Agora, quanto aos dados... Bom, mas vocês querem se meter na universidade também? Também, a ideia é essa, né? claro. Enterrar esse isso para que deu tudo, certo. evidente. E aí eu vou entrar no cerne da sua questão, que é os números. Realmente os negros têm sido constantemente mais incluídos na universidade, cada vez mais nós temos visto negros em posição de destaque, mas a questão é a qualidade dessa inclusão. Isso importa muito. As pessoas que são selecionadas por cotas raciais, eu já vi vários depoimentos de alunos falando isso, alunos da universidade, mas tem dados, principalmente. Ou é só depoimento? De pessoas que sofrem preconceito por serem cotistas. E a grande questão, a grande diferença do sujeito que entra por meio da cota racial e por meio da cota social é que o cotista racial, ele tem um carimbo na testa dele. Então, quando ele entra na universidade, de forma sendo negro, ele evidentemente é um cotista porque ele foi selecionado pela cor da pele. E a capacidade dele, exatamente, e a capacidade dele passa a ser questionada por conta daquilo. E aí você reforça o racismo, então você reforça o estigma de que pessoas negras são incapazes, de que pessoas negras não têm condições de entrar na universidade e de que somente com cotas eles conseguem chegar lá. Mas de verdade, onde você tirou isso e não foi só da sua cabeça? Porque não existe nenhum estudo ou dado que mostre isso. Você pode apresentar existe, claro que existe. A pessoa fica marcada afirmativa ao redor do mundo. Afirmativa gera divisão racial. Isso não é verdade. O estudo chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, desenvolvido pelo economista norte-americano Thomas Sowell, estudou o sistema de cotas raciais no mundo todo. Esse trabalho analisou detalhadamente o sistema de cotas em 5 países e nos 5 países em que ele analisou, ele conseguiu ver que as cotas raciais, na verdade, reforçavam o racismo, reforçavam o preconceito e reforçavam a divisão da sociedade. É achismo, evidente. Parece que a pessoa não tem competência, né? Que não tem, pela cor da pele, tem direitos a mais. Não faz sentido. Existe branco que é pobre também e não tem direito ao estudo e não tem dinheiro para pagar a faculdade. E aí? Essa pessoa como fica? Então, e esse reforço do preconceito aconteceu na Índia, na Nigéria, nos Estados Unidos, em vários lugares. O que acontece na prática é que duas pessoas em condição de pobreza, um branco e um negro, o branco tem mais oportunidade. Não, os estudos mostram isso. Pobres, brancas e negras. Mostram isso. Todo mundo tem ascendência africana no Brasil. E olha, eu tô falando em cima, diferente do Holiday, que falou em cima do que ele acredita, ou de dados de fora do Brasil. É achismo dele. É achismo dele. Ele não pegou um dado. Ele falou de dados de fora do Brasil. Ele citou um estudo gringo. Ele citou. Vocês esquerdistas não gostam do Só um minutinho. Então, o Holiday nós estamos na Sexta-feira Santa. Era pra estar paz aqui, né? Só um minutinho, queridos. Termina o seu raciocínio. Em seguida, o Adriles vai fazer uma pergunta ao convidado. Pergunta, né? Porque vocês estão querendo fazer um debate entre vocês três aqui. Só um minuto. Os dados mostram que duas pessoas em condição de pobreza, o que tem mais oportunidade é o branco. E quando meu Deus, isso é policial, e quando um policial é mais quando um policial
atua de maneira diferente, ele olha para a cor da pele. Os negros, as pessoas, ele falou, não, porque na hora de entrar na faculdade, ele analisa a cor da pele. É assim Muito bem. que os negros são Adriles. analisados na hora que são tratados Muito pela bem, polícia, Guguinha. ou na hora de pedir emprego. Perfeito. pela Adriles, cor é a da sua pele. vez agora. Holiday, minha pergunta é simples nesse sentido. Existe no Brasil a população mais miscigenada do mundo. Essencialmente, a gente pode dizer até que existe racismo no Brasil, mas não é o país, talvez seja o país menos racista do mundo por causa dessa miscigenação, pura e simplesmente. Isso é muito difícil de achar no fenótipo. Todo mundo percebe que é negro, mas é muito difícil achar no fenótipo de alguém. Eu, por exemplo, meu bisavô é negro. Eu jamais diria que eu sou negro. Mas existe a questão da ancestralidade, que é um conceito importado, inclusive, dos Estados Unidos, que você tem um avô, um pai, um bisavô, uma tia negra. Isso incidiu na sua formação social, na sua projeção econômica, no seu intelecto, e alguma medida na sua família se sofreu preconceito e você pode ser considerado negro. Ou seja, você não acha que fomenta mais racismo você fazer uma análise racialista do fenótipo da pessoa, do nariz, do tamanho dos lábios, da quantidade de etnia, de qual é a sua ancestralidade? Em que medida isso fomenta mais esse identitarismo que divide falsamente brancos e negros no Brasil? Olha, Adriles, tem um exemplo que eu sempre gosto de usar e acho que exemplifica muito bem isso que você colocou. Em 2016, o Instituto Federal do Pará se deparou com essa dificuldade, né? Mas como é que eu vou dizer se o sujeito é negro ou não é, já que isso depende de uma opinião muito subjetiva do avaliador? Vamos colocar num papel, num edital. E aí lançaram um edital que, assim, foi um absurdo completo. Todos os movimentos negros, não negros, de esquerda, de direita, a imprensa repudiou, porque ele colocava lá o tamanho adequado da espessura dos lábios, do cabelo, o tom de pele, etc., que uma pessoa negra deveria ter para ser considerada negra. E o que acontecia ali era a mesma coisa que acontecia em relação aos escravos nos portos brasileiros. Quer dizer, você analisava a aparência do sujeito, Só que não é pra incluir, os músculos, a arcada dentária, ali o tom da pele, para ver se ele seria um bom escravo. Hoje, nós fazemos essa mesma análise de aparência para ver se você vai ser um bom estudante da universidade, para ver se você vai ser um bom funcionário público. Que isso? Isso é um absurdo. É exatamente o que acontecia no apartheid na África do Sul, é exatamente o que o nazismo pretendia fazer. A única diferença é que agora a gente está dizendo não, mas é para o sujeito virar estudante, é para o sujeito virar servidor público. E aí vem o Google e me diz, não, mas o branco pobre em relação ao negro pobre ali tem as suas diferenças. E a menina negra que é abusada dentro de casa, quem é que vai dar cota para essa menina? A diferença na avaliação dela por conta dos abusos que ela sofreu, evidentemente que vai prejudicar na avaliação dela no momento do vestibular. E o menino branco que não tem o que comer? Eu sou negro, mas sempre tive o que comer. E é evidente que você não ter comida vai prejudicar na sua avaliação. E não tem cota específica para quem não tem comida. Esse é o ponto. Quando nós estamos na pobreza, nós temos muitos aspectos. Eu vou entrar nesse ponto. Quando nós estamos na pobreza, nós temos muitos aspectos que são comuns. A péssima educação pública, a péssima saúde, a falta de saneamento. Mas existem alguns problemas que sobressaem. O racismo, o abuso, a fome e a violência doméstica, a violência urbana, mas não existem cotas específicas para cada um desses problemas, assim como não deveria haver cota específica para pessoas negras. Eu te daria parabéns se você estiver só querendo criar cota para incluir, mas o que você está fazendo, na verdade, até parte da sua campanha, é voltar a se colocar como aquele poster boy do cara que é o negro contra a cota racial, que foi assim que você surgiu na política. Faz parte da sua campanha. Agora, na prática, isso é campanha. Se você tivesse só incluindo... Quero fazer cotas. Quero aumentar. Peraí, licença. Quero aumentar as cotas. Parabéns, Holiday. Você está fazendo o contrário. Você está querendo atacar a cota racial, que foi o que te projetou politicamente. Mais uma vez, claro. A gente está em época de campanha, etc. Isso vai ser positivo. Agora, a convicção não, cara. Isso é estratégia política. Não, é agora, não é, isso é estratégia política. E você tinha que ser mais responsável. A estratégia política é dividir os brasileiros entre brancos e negros, entre gays e héteros. Você faz o tempo inteiro. Isso é estratégia política. É a estratégia do ódio, a estratégia da Você sabe que vocês fazem isso. Eu estou fazendo ao contrário. Não divide ninguém na miséria. A questão racial divide as pessoas. Peraí, vamos organizar aqui. Eu queria entender por que no lugar... Por que você quer
enterrar um projeto, você no lugar de aumentar, melhorando de ampliar o o leque, projeto. você está fazendo campanha melhorando política. o projeto. Tal não está fazendo. Isso não é poster boy de campanha política. O ponto é, o projeto original é um projeto que divide a sociedade. Isso E aí. por que eu quero dividir a sociedade? Porque eu quero criar ódio para alimentar uma militância. ódio, Que isso não militância é essa? dividiu. Uma militância de Isso, esquerda. 20% a militância a mais. do movimento Sua negro. militância. A mesma De coisa em negros na relação aos universidade, exclui ou LGBTs. inclui? Não, Isso Guga, pelo exclui ou amor de inclui? Deus. 20% a mais, Isso não esse vem é o a questão. resultado. A questão é a qualidade da A inclusão. qualidade, posso falar de A qualidade? inclusão que inclui está a pobreza, acontecendo você por meio fala das que cotas eles estão raciais é racial. por meio Você do simplesmente ódio. está acabando com a bem. miserabilidade das Olha, a pessoas, qualidade. tentando Só um minutinho, Só um dado, queridos. só um dado. Zoe Martinez na fila, em seguida a Paulinha. Eu queria saber como está essa discussão. Se você acha que pode ser aprovado, se é uma briga que você sabe que não vai para frente. Como é que tá essa situação aí? Olha, é uma discussão assim muito complicada, né? Na CCJ nós tivemos ali um placar bem apertado, foram 5 votos favoráveis e 4 contrários, porque a maioria dos vereadores não quer entrar nessa polêmica. Muitos deles têm uma opinião muito parecida com a minha. Só que o discurso do lugar de fala é uma coisa que tomou conta realmente da sociedade. E claro, a boa parte dos vereadores e vereadoras são pessoas brancas que não se sentem no direito de discutir as cotas raciais ou não se sentem no direito de ter um posicionamento contrário às cotas raciais. Então, eu estou tendo um trabalho de formiguinha, de conversar um a um com os vereadores, explicar o meu posicionamento, dizer por que as cotas sociais são mais justas e muito mais inclusivas e trazem uma inclusão de muito maior qualidade, e com isso a gente vai passo a passo caminhando com esse projeto. Mas a expectativa é de que nos próximos meses a gente aprove nas outras comissões. E a pressão por parte do público? Também Tem faz uma negros diferença. te procurando, apoiando, ou a maioria está revoltada? Olha, eu diria que as pessoas negras comuns, né, aquelas pessoas que trabalham, que acordam cedo, que estudam, Pois é, etc. mas você não fica nem sabendo, né? Eu recebo mensagens dessas pessoas elogiando o projeto, Sim. etc. Sérgio Mas boa Camargo parte não postou. se engaja nesse debate, Mas nem o pela Holiday- esquerda, nem pela Peraí, Adri, direita, só um né? minutinho. Eu E os queria- militantes Vai lá. contra, Eu queria que evidentemente. o Holiday explicasse os critérios, então, que ele propõe, quais são certinhos, quais os resultados que ele espera, mais objetivos, não tão genéricos, uma melhor qualidade na inclusão. E queria também te perguntar se a longo prazo, se aprovado aí essa lei, do jeito que você quer, se a longo prazo se provasse que diminuiu a inclusão, por exemplo, de negros e Que é o que vai pardos na acontecer. universidade, isso te incomodaria de alguma forma? Você Que é o que vai acontecer. você está à vontade também a revisitar essa ideia, enfim, e propor alguma coisa diferente? Porque eu acho que essa questão das cotas, ninguém ainda chegou no ponto exato, né? Mesmo quem tem... Eu, por exemplo, eu sou a favor das cotas, mas eu acho que tinha que haver um planejamento para chegar a um ponto em que isso não fosse mais necessário. Isso é o que eu imagino a de intenção ideal. é essa, a Eu não intenção vejo social ninguém, é um caminho eu não que vejo toca ninguém isso, só falar isso. desse planejamento, por exemplo. Fala assim, não, continua com as cotas. Não, continua. Mas e o planejamento para isso não ser mais preciso? Eu não vejo ninguém falar sobre isso, é uma coisa que me incomoda. Ensino Então de base. você, que já tem uma proposta nova, quais os critérios, resultados objetivos e se você se sente também confortável em revisitar isso, se esses resultados trouxerem, por exemplo, a diminuição de pessoas negras nas universidades? Perfeito. Bom, a expectativa aí quanto a esse projeto e os critérios, né? Os critérios ter participação em algum programa social do governo. Porque os programas sociais, eles já partem do princípio de seleção pela renda. Então, se você tem ali até um salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos e meio, a depender do programa, você já tem direito a diversos benefícios sociais. Então, a depender destes programas sociais, você teria direito às cotas sociais e a depender também da sua renda. Além disso, a formação em escola pública. Você tem que ter estudado a vida inteira em escola pública, o que necessariamente faz com que você tenha vivido em uma região periférica. A maior parte dessas pessoas, mais de 70% das pessoas que se encontram nessas condições hoje, se identificam como pretas e pardas, ou seja, são pessoas negras que seriam beneficiadas aí por esse projeto. Quanto ao tempo de validade, em todo o lugar do mundo onde se instalam as cotas raciais ou cotas sociais, se diz que esses projetos são temporários. Em nenhum lugar do mundo nunca foi.
Não foi assim nos Estados Unidos, não foi assim na Índia, não foi assim na Nigéria, não foi assim no Sri Lanka, não foi assim na Malásia. Esses países, desde o século passado, têm esse sistema de cotas. Desde o século passado diz que serão provisórios e nunca foram. E muito provavelmente, infelizmente, no Brasil, assim será. A ideia realmente para solucionar esse problema de cotas, para que nós não precisemos dela, é a melhora do ensino público. E é evidente que isso não acontece do dia para a noite, é uma luta mais prolongada. Holiday, pegando carona aí no assunto, fugindo um pouquinho do projeto, mas queria que você comentasse, essa semana, inclusive, no início da semana aqui no Morning Show, a gente falou sobre aquela polêmica foto do diretório ali do PT e do PSB na reunião que selou a chapa entre Lula e Alckmin, e que parte da esquerda criticou a falta de diversidade, de inclusão naquela foto, porque tinham 19 pessoas e apenas 2 mulheres e nenhuma pessoa negra. Como é que você viu isso? Você acha que essa cota social deveria se expandir também para a política? Eu queria saber a tua opinião. Boa, eu acho que aquilo demonstrou o que essencialmente acontece na vida cotidiana, na vida comum. Nós não ficamos olhando para o sexo das pessoas ou para a cor das pessoas para que elas se aproximem do nosso grupo político, para que elas façam parte ali do nosso grupo ou do ciclo de amizades. A gente simplesmente olha para o histórico daquelas pessoas, o papel que elas ocupam, a experiência que elas têm, e a realidade é que na esquerda brasileira, as pessoas que falam sobre pobreza, as pessoas que defendem as pautas que a esquerda defende, não são pessoas que, na sua maioria, tenham vivenciado isso. São brancos privilegiados de bairros de classe média que ficam ali loucubrando, pensando sobre qual seria a solução para a vida dos mais pobres. Então, aquele retrato nada mais é do que a realidade da esquerda brasileira, que não representa, de fato, os verdadeiros trabalhadores, os verdadeiros estudantes. Holiday, pegando carona nisso que você falou em relação ao lugar de fala, a gente tem um problema muito complicado no Brasil, que é o seguinte: você falou que tem constrangimentos entre pessoas brancas que concordam com você, que não querem entrar nesse assunto. Você tem uma baixa, realmente, inclusão de negros nos movimentos políticos, a não ser quando os movimentos políticos sejam de esquerda, sejam progressistas, ou seja, essas pessoas sequestram praticamente a voz da maioria negra do Brasil e, eventualmente, uma minoria fala pela maioria. E tem também a questão das pessoas de esquerda, como você bem disse, falam nesse identitarismo, falam de questões que eles não viveram na pele ideologicamente. Como equacionar esse problema para que os negros, os pardos claros do Brasil falem por si mesmos? Como é que você pode identificar uma voz realmente popular, que se pode te dizer que um lugar de fala realmente realisticamente representativo do Brasil? Bem curtinho, Holiday, vou te pedir para ser breve. Tá, joia. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né? A gente não tem essas pessoas hoje porque, infelizmente, elas têm preocupações mais imediatas, né? O que comer amanhã, como pagar a conta, como pagar o aluguel. Isso só vai ser possível a partir de uma mudança social real no nosso país, que, infelizmente, hoje não aconteceu e acho que não vai acontecer tão cedo. Muito bem, nós entrevistamos aqui no Morning Show desta sexta-feira santa o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holiday, conversando um pouco com a gente sobre esse projeto de lei em relação a cotas raciais e cotas sociais. Vereador, obrigado, viu? Volto sempre. Maravilha, é um prazer, um abraço a todos. Muito bem, um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, mulheres positivas! Essa semana vou receber a diretora-geral da L'Oréal Cosmética Ativa, Roberta Santana. Eu tenho um papel muito grande de levar a dermatologia para os brasileiros. Só para te dar alguns dados, hoje só 6% da população brasileira visitou um dermatologista nos últimos 12 meses. No máximo, 6 milhões de brasileiros compraram um dermocosmético no último ano. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. O Mulheres Positivas é um oferecimento. TIM, imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob! Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil OneBet. Vai de bob.com.
Jovem Pan Morning Show. Paulinha, agora eu quero falar de um assunto que tem intrigado a internet nos últimos dias e movimentado bastante a cidade de Londrina. É a história do triângulo amoroso entre um bombeiro, uma arquiteta e uma comerciante. Explica pra gente porque esse caso tá repercutindo demais e nós estamos falando de 3. É o Trisal de Londrina, que agora vai ter o quê? Um Poly Baby. Um bebê deste poliamor. Eu tô falando Poly Baby, vocês podem rir, achar que eu tô zoando, eu não tô não. Aqueles mesmos, lá no perfil que eles têm no Instagram, chamam aí o bebê de Poly Baby, na descrição. Então, Maria Carolina e Douglas namoraram por 5 anos, noivaram 2 anos antes aí da chegada de Cleise. Cleise veio depois. Cleise viveu uma decepção amorosa, acabou curtindo ali o casal nas redes sociais, mas num lance de brincadeira, num aplicativo de namoro, mas se apaixonou. E eles têm vivido aí essa relação e também feito posts nessa rede social a respeito do relacionamento a 3 e agora a chegada do bebê. A Maria Carolina está grávida, inclusive tem falado sobre compartilhar esse momento de maternidade com a Cleise. Né? Até peguei umas aspas da Maria Carolina numa entrevista que ela deu para trazer um pouco de contexto para a gente falar sobre esse trisal. Então ela contou assim, ó: nós vivíamos um namoro de novela, bem padrão. Eu só passei a me relacionar com mulheres quando abrimos nosso casamento. Minha vida era bem família tradicional brasileira. Tudo isso chocou muito. Nossos familiares não aceitaram de início. Nos abrimos para mostrar que não é bagunça. E depois ela diz: nosso relacionamento não é melhor por ser poligâmico, mas é livre de insegurança e sofrimento. Conversamos bastante. As pessoas precisam estar bem resolvidas, não importa se é monogâmico ou não, libertem-se. Aliás, esse core do casal, que é o casal inicial, falou muito que antes deles se conhecerem, eles viveram relacionamentos muito tóxicos e tal. Então, quando eles ingressaram nesse relacionamento a 2, eles já queriam deixar pra fora essa coisa de ciúmes, essa coisa, né, de muita cobrança e tal. Mas que agora que também é um trisal, gente, não é bagunça, como disse aqui a Maria Carolina. É só os 3 mesmo. É um relacionamento entre eles. É isso que eu queria entender, Paulinha, porque antes os dois tinham um relacionamento aberto, era um casamento aberto. Houve esse momento em que ela falou que começou a se relacionar. Aí chegou a Maria Carolina e eles fecharam. Eles fecharam nesse trisal, então é entre eles mesmo, não é que, enfim, vão Agora chegando outras pessoas, são só os 3 mesmo, o trisal de Londrina. Gente, você gostou, né, Drilinho? Gostei. Eu acho o seguinte, amor é prisão voluntária, você usa a sua liberdade afetiva lá vem falar mal de ficar casamento enquadrado alguém. Não, eu tô falando a coisa mais maravilhosa do mundo. O sexo, o desejo, a amizade, esses são livres. Esse você pode colocar um tom de promiscuidade, você pode ficar com várias pessoas. Eu não tenho nada contra especificamente, mas eu acho praticamente impossível dar certo, infelizmente, uma relação entre 3 pessoas. Inclusive, uma amiga minha tentou, a partir do momento que a outra mulher ficou grávida, ela foi chutada fora da relação, porque eu acho difícil uma mulher dividir o espaço da sua maternidade com outra mulher, com outro homem. Outra coisa pontual: 90% dos trisais que eu já ouvi falar, dos relacionamentos a 3, é sempre praticamente um homem e 2 mulheres. Rarissimamente exatamente 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher, porque isso inflige exatamente naquele meu ponto de vista de que o homem é naturalmente mais promíscuo, distribui a semente, e aí o Guga vai dizer que é um machismo. Mas eu acho que isso para a mulher fica parecendo um harém à disposição de um homem. Eu acho que é difícil realmente estabelecer um tipo de fidelidade a 2, 3 pessoas. É isso que eu ia te perguntar. Existe confiança num relacionamento desse? Eu acho que é complicado, porque sempre vai ter alguém que gosta mais, que deseja mais. A distribuição do espaço é complicada. Já é no casal comum, quanto mais num trisal. Você vai criar seu filho, talvez a mãe fique com ciúme da outra mulher que vai estabelecer um princípio de educação que não é adequado àquela outra mãe. Enfim, dá uma confusão dos diabos. Eu acho que o casamento entre um homem e uma mulher dá certo exatamente porque o desejo livre, a paixão livre, ele se enquadra numa paixão, numa comunhão espiritual, e você tem que sacrificar
meus caros homens casados e mulheres casadas aqui, a sua paixão, a sua libido, a sua atração em nome de uma amizade, da criação de filhos, do convívio. Aí você casou tem 2 anos, calma. Aí, eventualmente, você dá certo exatamente por isso, pelo sacrifício. Agora, 3 pessoas, você pode até ter uma diversidade do desejo, mas esses desencontros de divisão de espaços, de divisão do desejo, divisão do afeto, e quem ama alguém, especificamente, ama uma pessoa e, eventualmente, deseja outras. Eu acho muito difícil espalhar o seu amor profundo e coadunar o ciúme que a outra pessoa vai sentir e que você vai sentir dela. Eu acho muito complexo. É o divã do Morning Show na Sexta-feira Santa com a doutora Adrília Jorge, eu sou a favor da hipocrisia. especialista Sou a favor da hipocrisia comedida. Você dá os seus casinhos ali, não conta pra ninguém. É isso mesmo. Posso fazer um comentário machista? Ih, lá vem. Paulinha vai me perdoar. É sempre um homem com várias mulheres. Não, porque uma mulher já dá trabalho, imagine 2. Tô brincando. Não, mas essa Um homem dá trabalho, essa imagina 2 história também. de ser, de fato, homem e 2 mulheres, É o sempre Adriles assim. acha que é o desejo masculino. Eu já acho que, por exemplo, a fluidez sexual da mulher, ela é tida pelo homem como algo assim de fetiche, né? A mulher com outra mulher, esse tipo Mas de ela coisa é aceita. muito mais aceito do que, Pela por sociedade. exemplo, até para a própria mulher imaginar o seu homem, o seu marido como um bissexual e tal. Eu acho que existe Isso é um perfeitamente preconceito também. maior Claro, em cultura. relação a homens Mas é cultura ou bissexuais. biologia? Isso é E isso cultura. é machismo biologia? também, Isso é machismo, tem a ver Adriles. com Não cultura, é, não é não é biologia. nada Não, a de mulher biologia. aceita. Não, a mulher não Mulher já aceita. aceita. O Olha, machismo mas isso é estrutural cultural. da mulher está a Acho que não, serviço é de um óbvio. fetiche e o homem não ser fetichizado pela mulher, o seu marido com outro cara. Mas as mulheres entendeu? aceitam. Eu tô falando aqui hipoteticamente, mas o fato é que é verdade, tem mais 2 É isso mulheres e um Deixa eu homem, só fazer pelo uma menos, que a pergunta gente de tenha. leigo, aproveitando justamente o que o Vini falou aqui. A criança, ela vai chamar quem de pai e quem de mãe? Todo mundo. As 2 de mãe. As 2 de mãe. Eu acho que aí começa o angu de caroço. Posso falar? Eu sou leigo, Por é favor. algo novo, não tô entendendo. Eu quero saber a Olha, criança lá, a criança nasceu. Tem lá 2 mulheres e um homem. Começa o angu de Então caroço são aí. 2 mães. Qual é o problema de ter 2 mães? Porque a mãe natural vai querer... Não, o pai é o cara, mas agora a mãe... Ó, eu acho que o Mãe é quem o cuida. problema maior Tô disso, perguntando. Paulo, Mas numa as duas vão questão cuidar. técnica aí, imagine, eu acho que quando nasce e eles estão bem como trisal, maravilha, 2 mães, no começo. uma mãe, é legal. Mas eu acho que, por exemplo, no caso de uma separação, essa segunda mãe que não é biológica e não é exatamente imagina a adotiva, confusão. ela não registra essa criança. Qual é o direito que ela tem exatamente. sobre essa criança? Acho que daí é O uma afeto também, Paulinha. O afeto também é um negócio que lá na frente vai... Porque, por exemplo, às vezes pode haver um amamenta, quem afeto, cria é uma a mãe. separação Você pode até se dividir manter o afeto, essa mas relação. é Não, posse. perfeito. Mas eu acho que não tem Amor é nenhuma... posse. Eu só acho que isso não funciona por uma simples razão: hierarquia educacional. Mas é o que eu não falei. consigo ver É o que eu disse. 2 pessoas É representando complicadíssimo. uma única coisa. Não dá. Mas às vezes tem Isso a vai dar avó problema. que cria. Não, Vai dar dar ciúme, problema, vai dar Paulinha. inveja, vai Olha, dar briga, problema. vai Gente, dar mas criação dá problema sempre, vamos Não, mas com uma mãe só é uma sempre coisa, dá. problema. Até entre Gente, homem e mulher dá esse problema. papo, esse assunto Mas eu desse acho que jeito isso aí dá problema. acaba caindo naquele velho clichê, aquela velha narrativa clichê da família disfuncional, como se a única família que funcionasse fosse a padrão, homem e mulher, um único casal. Mas ela único- tende a ser mais não tô falando Não isso. tô dizendo você, de Paulo, duas, mas mas do um jeito que tá homem. virando é isso. Não, mas não. É 3 isso. pessoas. Como no se, olha, relacionamento. vai dar errado, porque uma mãe vai pensar de um jeito, a outra de outro. Eu acho que essa criança é muito sortuda. Ela vai ter o amor de 2 mulheres, além de um pai. Ele vai ter, portanto, 2 mães. Quem não quer ter 2 mães? E as 2, claro, são 2 maduras e entraram num acordo. Pelo que eu entendi, depois a outra vai ter um filho também. Quando E elas tem entraram, entendimento, elas estão a entrando num maturidade, acordo. É óbvio que isso é uma exceção. A gente está acostumado com um tipo de cultura que nos leva a esse tipo de padrão judaico-cristão, onde a gente se casa com uma única mulher e ponto. Agora, existem outras culturas onde o homem pode ter mais de uma mulher, né? Então, é aceito, dependendo Mas aí da vai cultura. faltar a mulher. Daí você vê como é sempre cultural. Vai faltar mulher, Então, não é matemática. Falta mulher para uns. Então, voltando... Vai ter uns que tem 2, 3 A preocupação da Aí vira Adriana. piada. Vai faltar mulher, uai. Aí vira piada. Tem casal... É piada, é Aí vira sério. piada. Tem casal que pode ser 2 homens e uma O
casamento de um homem e Não mulher tem que ter precisa ser explicação sempre. matemática. Mas pode ter de E essa dois questão, homens, uma mulher. e essa questão do Adriles, verdade. mas o homem nunca vai aceitar dividir. Existe essa A discussão. mulher. Será que a gente é aquele tipo de animal? Porque tem animais que são monogâmicos, são pouquíssimos. Tem uma espécie de o homem pinguim, é meio tem uma safadão. espécie de macaco, são Aí. raríssimos. Será que o homem é esse tipo? Há essa Não, discussão. você tá na concordando ciência. comigo, o homem é Não mais tô promíscuo dizendo por que- natureza Não como estou dizendo animal. nada que É isso concordando aí. em nenhum milímetro com Total. você. Zoe tá Estou quieta, dizendo né, que na pode existir essa discussão da gente ser monogâmico ou Vinícius querendo não. me jogar aqui na fogueira. Agora, esse casal, curioso ele pra fez saber uma a escolha e não é a primeira vez. E houve sociedades antigas onde o filho, as crianças eram tratados como Mas não deu pai e mãe certo, por todas Chuchu. da Pois é, tribo. tá Da comigo, tribo não deu indígena. certo. Não, que não deu certo, Não não. deu. Essas Não. culturas foram assimiladas. Não foi. Elas foram assimiladas por Se tivesse outras dado certo, que estaria invadiram até hoje. e que as Ô, colonizaram. Não teve nada de não dar certo. Gustavo, Foi só uma questão de uma Peraí, cultura Drilinho, assimilar a outra. só um minutinho. Existe sim fazer essa uma opção, pergunta. gente. É cultural. Peraí. Não é não. Só entre nós aqui. A Zoe é conservadora, você acha? É, mais ou menos. Uma É fluida. A Zoe é fluida. Não, mas a Zoe não vai concordar. Ah, eu Se eu acho o conheço seguinte, a Zoe, ela não, não vai agora concordar falando com esse sério. Peraí, Não, Trilha, você eu- falou, agora é a vez da Zoe. A Zoe Não fala. que eu não concorde. Eu defendo a liberdade individual de Opa. cada pessoa. Não querendo impor isso como regra, pra mim o que você faz na tua casa, entre quatro Ótimo. paredes, não me interessa. Boa, Zoe. Agora, eu acredito que não vai dar certo. A longo prazo, quando essa Não criança dá. nascer, vai ter os atritos. É normal do relacionamento ter as pequenas brigas. Imagina se com um casal já é complicado, seja homem com homem, mulher com mulher, Isso aí. ou heterossexuais. Imagina com mais uma mulher na jogada, dividindo o que eu espaço falei. com a mãe biológica, né? O amor da criança, aí a criança chama a mãe que pariu de mãe e a outra não chama pelo nome. Então, a longo prazo dá confusão. E ainda não tem uma legislação que proteja a outra parte, a mãe que não é tem isso, pode ser de sangue, também né? isso. Então, a longo prazo, acredito que não é viável. Mas cada um faz o que quiser da sua O que vida. o Guga Meu falou... ponto é hierarquia Muçulmano educacional. Tem casa 4 com mulheres. 10 vira uma mulheres, coisa. 15 Pudesse ser mulheres. 7. Não, mas O se que o tiver Guga- dinheiro pra sustentar. Até O que o 8, Guga até. falou, o que o Guga falou que era piada, não é piada, realmente. Na pré-história, o homem que era mais forte, mais terrível, mais agressivo, ele conseguia ficar Adriles com é mais sexólogo. mulheres. Percebe? Não pode ser tão então você conservador cria assim. uma cisão na Voltar pra civilização. pré-história. Se tem um homem que é mais rico, mais forte, mais poderoso, mais inteligente que o outro, é lógico que ele vai aglutinar várias mulheres. Isso vai causar cisão, isso vai causar ruído no processo, no erguimento, na erigida da sociedade e da erguimento civilização. da sociedade. Então, eventualmente, tem esse problema de o casamento ter sido testado, o casamento monogâmico ter sido testado ao longo de séculos, e tem o problema que o Paulo apontou, que eu apontei também. A questão da hierarquia, não só da educação, como do desejo, do afeto e do amor. Tem sempre alguém que vai gostar mais. A criança vai ser filha biológica de uma mãe, a outra mãe pode ficar com ciúme, com inveja, a mãe biológica pode achar que tem direito a mais, e eu acho que até tem, de educar a criança. Talvez o pai, que é pai dessa criança biológica, vai ficar mais atado à mãe biológica dessa criança. É por isso que o casamento dá certo. Doutor. Não é só por uma questão cultural, civilizacional, Doutora é por uma Adriles, questão só um pragmática minutinho. também mesmo. Doutora é só Adriles isso. Agora, é cada um ótimo. faz o que Doutora quiser. Adriles. Eu acredito no professor, tá muito bom sexo, aqui. eu acredito no sexo Tá e na ótimo. amizade frugais e promíscuas. Agora, o casamento, Só um minutinho. eu acho muito difícil. Fala, Só um Adriana. ponto que a gente não abordou é porque esse casal, esse trisal, né, eles divulgam aí todo o relacionamento pelas redes sociais e eles são de uma região extremamente conservadora. Londrina É, extremamente Por isso que chama conservadora. bastante atenção. Então, Vocês imagina, não deve acham que tá pode ser um golpe de marketing? Tem estratégia. Tem estratégia? gente, Tem aí já tá. estratégia? Olha aí, eu o não Paulo acho também isso, concorda. gente. Eu acho, ó, essa questão O Paulo da... acha que tudo é estratégia. Paulo, mas essa questão da hierarquia Não, mas tem na muita criação trisal aí. é sempre um dilema em qualquer casal. Não, mas no casal trisal é mais. Escuta um pouco, doutorzinho. Todo mundo, pensa bem, ó. Toma. Homem e mulher, cada um tem uma criação, mulher e mulher, que seja o casal. Tem uma discussão ali sobre que tipo de educação quer dar, que tipo de escola, se é desse jeito, se é do outro. Outras, tem famílias que a avó ajuda, interfere, traz também seu ingrediente. Eu acho que o amor, outra ele coisa. só soma. O que eu acho é que assim, O amor quando só tá soma, tudo ótimo. bem,
que é esse caso, tá maravilhoso, eles se amam, que sejam muito felizes, essa criança vai ser muito amada. Eu acho que o problema é só se separar, né? Quando a gente está falando de um casal, ambos registram aquela criança e têm direitos. Nesse caso, e essa mãe? É lógico que a mãe biológica vai ter Essa é uma questão. Essa é a só isso. Esse eu acho que é o ponto. Isso depois Já que a gente está problemas falando são aqui óbvios. sobre relacionamento, imaginem vocês a história de Só um evoluir. solteirão como o Adriles, convicto, avesso ao casamento, que recebe a notícia de que a tia deixou uma herança milionária para ele. nós! Mas para que possa botar a mão nessa grana, ele terá que se casar e ainda aceitar algumas condições. Você já viu que vem confusão por aí, né? Eu tô falando do enredo da peça Casamento Feliz, que está em cartaz no Teatro UOL, e a gente recebe agora a atriz Regiane Sesnick para contar um pouquinho mais sobre essa história absolutamente maluca. Tudo bem, Regiane? Tudo bem. Seja Obrigada, muito bem-vinda, gente, pelo viu? espaço, aqui é cultura. Imagina. A gente fica muito feliz de estar voltando aos palcos, né? E principalmente com uma comédia, como Um Casamento Feliz. Se a galera for no teatro, vai sair chorando de rir. Vai Certeza. sair certeza, ou a gente dá o dinheiro de volta. Opa! Senti firmeza, hein? Tá? Ô, Regiane, mas não vai me dizer que você é a mulher que vai ter que seduzir esse solteirão avesso ao casamento. Ih, não, gente, Não? a história é Como é que é? completamente Como é que é? diferente desse título. Então, é um solteirão convicto, né? Que ele recebe uma herança da tia. Essa tia morre. E para ele pôr a mão nessa grana, ele tem que se casar em no máximo em um ano. Não. Tem um prazo. Só que ele é um safado, né? Sem vergonha, não Tipo quer Adriles. casar. Eu sou que é isso. Quando eu amo, eu sou fiel. Tá. Quando eu amo. Por uma herança, você seria também, né, Adriano? A gente pode negociar. É muito dinheiro. Imagina Bom, o mas vídeo. aí o que ele faz? Ele tem um ano para casar. Tem um ano, mas ele não quer casar. Não quer. Só que aí vem um amigo que é advogado, o Roberto, e quem faz esse papel é o Juno Andrade, maravilhoso. E ele dá uma ideia pra esse amigo. Então, por que você não se casa com um homem? Você tá brincando. Com um amigo. Ai, com Já que você não quer perder essa sua vida de solteiro, se casa com um homem. E aí tá lançada a merda. Mas aí ele aceita isso? Ué, pra poder continuar na 3 farra. milhões de reais? Ganhar dinheiro e Ah, pega 3 a mulher. milhões. Mas aí, se ele é um solteirão, convicto, se ele é safado, heteronormativo safado, e aí a gente acabou de falar aqui da eventual, de uma coisa assim, de quando o homem é homossexual, ele cria exatamente um impedimento no desejo da mulher que o vê como gay. Isso não vai impedir a safadeza dele, não vai confinar ele a um relacionamento em que ele não tem desejo, ainda vai ter que ser tão complexo. Não é complicado? Não precisa ser tão Foi complexo. não deu nada do que você falou. Não, entendi. Desculpa, Vitor. As mulheres têm um bloqueio. As mulheres têm um bloqueio com homens que são fluidos sexualmente. Por exemplo, um cara que fica com outro homem, a mulher, em geral, 99%, se afasta. Ao Sim. contrário do homem que 99%. gosta de uma mulher que fica com outra mulher. Se ele é safadão, se ele for ficar com um homem, todas as mulheres vão se afastar dele e ele ainda vai ter que criar um falso Mas é uma É fake news. É fake news. É fake do news. casamento. É só pra ganhar grana. Não, mas aí ele vai abdicar do desejo. O homem quer ter Amizade dinheiro pra ter colorida. mulher, rapaz. Mas não, mas que é feito não, tudo acho na que é. moita. Mas Entendi, feito- é só um ninguém pode ficar acordão. sabendo. É namoro. Um casamento? Mas É um fechado, acordo Adriles. fechado. É uma questão jurídica o que ela tá trazendo. Exatamente, Entendi. porque vai que aí chega o oficial de justiça, ele tem que estar casado, ele tem que ter uma relação. Então ele tá dividindo Entendeu? ali o apartamento com O oficial de justiça. Mas ele tem que fingir. Aí que é o problema. Aí que entra essa situação. E aí, na engraçada, frente do gente. oficial de justiça, tem que ser casado, bonitinho, Olha lá. agir como um a casado. Elza, tonta, tadinha, tonta, porque ela tá 3 meses namorando com ele. Ele não leva ela de jeito nenhum pra esse apartamento, que ele divide com esse amigo. E aí, o dia que ele resolve levá-la, ela pega uma correspondência na portaria endereçada pros dois, pro casalzinho ali. Quando ela sobe, ela fala, cara, eu vou pegar, porque ela acha que é uma mulher. Que ele tá enganando ela com uma outra mulher e não com... Gente, vocês não estão entendendo. Não, uma É loucura confusão. completa isso. Moral da história, ele fala que é o irmão. Que ele mora com o irmão, que é retardado, que tem problemas, necessidades especiais. É aquela E mentira é o que só vai... Ravelo que faz maravilhosamente bem o Dodô. E ela cai nessa situação. E ela começa a tratar esse irmão como um retardado. Escuta, e quem fez o roteiro?
Então, são 2 autores franceses e adaptado pelo Flávio Marinho, autor brasileiro maravilhoso também, inteligentíssimo. Gente, é uma comédia inteligente. Assim, tem palavrões, mas tudo na medida, chique e pra rir muito. Você sabe que já teve gente que já foi mais de 30 vezes? Mas tem mudança de uma para outra, porque às vezes no humor, né, cabem alguns improvisos, coisas que acontecem ali, só naquela sessão acontece muito na O peça. teatro é vivo, né? O teatro é vivo. Nunca é o mesmo espetáculo. Nunca. Não. Gente, a gente já teve cada situações ali que a gente tem hora que... Porque eu particularmente nunca quebro essa 4ª parede com o público. Conversar com o público direto. É muito difícil, mas não tem jeito. Não tem jeito, porque o público, ele se envolve, ele começa a participar de toda essa história, né? E começa a falar, xiii, meu Deus, não acredito. Teve uma criança que foi ver a peça e aí... Virou um personagem, Teve quase. um momento que o personagem do Henrique, que faz o Fábio Vilaverde, fala assim, me perdoa, meu amor. E aí essa criança fala, não perdoa. A gente parou a peça e começou aí. Que nem aquele menininho que virou meme lá com o padre, que o padre fala, olha, eu acho que eu já falei demais aqui no casamento. Falou mesmo. É mais ou menos isso. Então todo mundo se envolve, Escuta, é maravilhoso. vamos dar o serviço dessa peça? Teatro UOL, que dias da Teatro semana UOL, e que horário? Sexta, sábado e domingo, de sexta às 21 horas, sábado às 20 e domingo às 20 também. A gente fica aí uma curta temporada até o finalzinho do mês que vem. Gente, não pode perder. Venha prestigiar a cultura, dar boas risadas. Depois de tudo que a gente passou, né? A gente merece rir Muito bastante. legal. Gente, nós entrevistamos aqui a atriz Regiane Cesnik, ela que está capitaneando aí essa peça chamada Um Casamento Feliz no Teatro UOL, sexta, sábado e domingo, certo? Até quando vai ficar a peça no ar? Ó, o microfone. Eu não gravei direito, mas acho que é até o finalzinho do mês que vem. Então a gente vai estar lá esperando por vocês. Já agenda aí a peça, porque daqui a pouco acaba, A certo? gente está lá esperando. Muito bem. Obrigado, querida. Super obrigada por esse Volte espaço, sempre. gente. Voltem a frequentar aí ao teatro depois de tudo isso, né? Muito bem. Obrigada. Paulinha, e o Morning Show no Prêmio IBEST bombando, inclusive no aspecto cultural, certo? Porque aqui a gente reúne tudo, né? Tem Pois divã, é. tem política, tem E também dá para ouvir o Morning de podcast. Então você que gosta aqui do nosso programa, vai lá. Só tirar uma fotinho do nosso QR Code. Eu sempre erro lá daqui, ó, desse lado. Tira a fotinho do nosso QR Code e vota no Morning Show nas 3 categorias. Aqui a gente concorre ao Prêmio IBEST, o melhor da internet, que é escolhido por vocês. Então a gente precisa do voto de vocês para partir aí para a próxima fase do IBEST. Não deixa de votar na gente. Bota Morning Show na busca. Já vê as 3 categorias e vota em todas. Muito bem, gente, vamos falar agora sobre tecnologia, mas também sobre abuso sexual, só que virtual, gente. O assédio chegou ao metaverso. Paulinha, como eu sei que tá bastante confuso, explica melhor pra gente essa história. Tem gente que ainda tá até por fora da história do próprio metaverso. Mas vamos lá, gente. Aquela realidade virtual, né? Que diz que a gente só vai ficar lá, fazer reunião lá, reunir com os amigos lá. O churrasco do Paulo Matias vai ser lá algum dia. Infelizmente, a carne também acho que vai ser virtual. Mas a ideia agora é que esse é o lugar, né? A praça pública onde a gente vai interagir. E a exemplo do que acontece na realidade, por lá também já tem acontecido alguns tipos de comportamentos, inclusive criminosos, como, por exemplo, a questão do assédio. A AFP fez uma pesquisa com algumas pessoas que já passaram por isso no metaverso e, inclusive, conversou com uma mulher que estava ali nesse lugar, não é? Virtual, com o seu avatar. Então, ela é uma pessoinha lá, que escolhe seu cabelinho, sua roupinha e tal. E logo que essa mulher entrou no espaço comum do metaverso, ela foi abordada por avatares masculinos. Ô, gostosa. Que encurralaram E a Paulinha ela. tá aguentando. Encurralaram essa mulher. Não,
Não, gente, abusaram ali da mulher. Começaram Passaram a a mão no fazer Avatar? selfies. Passaram a mão. Foi isso mesmo. O Adriles Apalpou o tá Avatar. rindo. Ele Você tá ficou achando. indignado? Olha, Engraçado. apalpar o Avatar sem a permissão é um assédio. Não é o corpo! É um assédio. Mas é um assédio virtual. Até O assédio onde virtual, tá indo, meu o Deus assédio do céu? real, ele Pera, tem um calma, efeito Calma aí, deixa a Paulinha, calma. deixa a Paulinha terminar. Deixa a O Paulinha Adriles terminar. eu sabia que ia rir. Mas a questão é que, assim, eu não interajo muito no mundo virtual. Eu não sei se vocês já têm esse costume. As crianças interagem muito. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem muita criança que já está muito acostumado com Fortnite, com Roblox, com PKXD. Eles estão muito mais no metaverso do que a gente. Então, acho que é legal a gente pensar em comportamentos que pro Adriles parecem uma besteira, ele que não sabe nem entrar no Zap. Mas pra quem já está imerso na realidade virtual, pode ser alguma coisa que pega mesmo no Incomoda. emocional. Lógico. Como, por exemplo, trouxe aqui nessa matéria uma doutora da Universidade de Washington, que é especialista em bullying online, trazendo que qual é o processo da realidade virtual? É o seu cérebro acreditar que você está vivendo aquela realidade de Você alguma sente forma. no corpo No aquela jogo, realidade? às vezes pode, Adriles, tem até elementos que podem fazer você sentir no futuro a vai cada realidade vez mais. virtual. Futuro, Mas a talvez. ideia é que você se projete, né? Que você esteja ali vivendo naquele mundo virtual. E aí ela traz aí, quando falamos de assédio na realidade virtual, então, por exemplo, uma agressão sexual no caso, o que realmente significa é que seu corpo inicialmente o considera real antes que a parte consciente do seu cérebro perceba que não aconteceu fisicamente. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma ansiedade gerada por game. Acontece. Vocês já viram? Criança, quando perde no videogame, quando morre, ela fica ansiosa. Óbvio, ela não morreu na vida real. Óbvio, ela não se queimou, nem nada disso. Mas gera um tipo de ansiedade, gera algum Gente, mas tipo é de ficção, reação. é igual cinema. Tudo bem, mas reflete no seu Não é a emocional, realidade. Adriles. Eu só tô Não é trazendo. igual Você vê um filme de cinema. terror, você fica apavorado. Não, Ele não vai é a mesma esperar. coisa. Vamos pôr ele no metaverso Vamos lá. um pouquinho. Dá pra pôr uma coisa aqui, para de falar no metaverso. E aí, é isso que, tipo, apesar de parecer que é uma coisa muito distante virtual, tem um reflexo no físico e no emocional das pessoas. É isso que essa pesquisadora trouxe. E aí tem também questões ainda indefinidas, como a questão legal. A gente falou aqui já, uma questão, por exemplo, do trisal. O que acontece com uma mãe que não é biológica? Aqui a gente também tem. O que acontece numa questão de assédio virtual? Né? Se aplicam leis comuns, não se aplicam, não tem nada a ver. E isso tem sido discutido pelas próprias plataformas. A Meta, que é do Facebook, ou a Microsoft, por exemplo, estão chegando à conclusão que talvez seja melhor afastar um pouco as pessoas, não ter essa sinergia próxima, física, que possa gerar esse tipo de Isolamento social no metaverso. É ótimo. É que o Adriles nem Cara, está no metaverso. Não, pelo amor de Deus. É tipo O Adriles tá levando na brincadeira. O Adriles tá levando um assunto sério na brincadeira. Vocês já jogaram na infância de vocês The Sims? É tipo The Sims. Eu sei o que é, mas eu coisa não joguei. séria, Eu não joguei, mas eu Eu ia conheço. entrar nesse Lembra do assunto. que é Vamos isso? lá. Calma, Adriles, Vamos calma. lá. O que você acha, meu caro Vinícius? Eu acho um Moreira? assunto gravíssimo, né? Ah, a pessoa tem lá o seu avatar, ela não pode ser incomodada. Ah, Vini, tá sendo irônico. Tá sendo irônico. Não, eu vou falar uma coisa mas- sério. Eu tenho zero experiência de metaverso. Aliás, acho meio chato e tal. Mas eu sou velha, gente. Tenho mais de 40 anos. Eu vejo muito pelos meus filhos, assim. O tipo de pressão, por exemplo, para ter uma skin, que é a roupinha, para estar presente nos eventos. Isso parece muita besteira pra Parece, gente. é. Só que a rede social também parecia muita besteira pra gente. Hoje a gente tem um vê os efeito impactos perverso. de uma rede social como Mas você tem uma Instagram comunicação no emocional diferente. de Também tem no meninas e metaverso. meninos no mundo inteiro. Até então, mais. assim, óbvio, o seguinte, ó, a parece pessoa ficou muito lá. longe, distante. Mas o que acontece Sai no do virtual tem metaverso, um é simples. impacto. Não, olha só. Não é Loucura, as simples. pessoas A pessoa Sim, ficou brava, viciadas ficou nisso. incomodada. Agora falando sério, ficou brava, ficou incomodada, aciona lá a empresa e tal. Sim. Pede uma punição, sei Não, lá. mas alguma é coisa- essa a intenção. Alguma coisa assim, se é que existe É uma esse violação. critério. Masturbação é um personagem. Pronto, agora, Então, juridicamente... O avatar, vejo o avatar isso dar. do Adriles no metaverso vai ser uma arara falante que fica gritando: eu tô com calor! Eu tô com calor! Progressista! Progressista! Esquerdista! 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 Pode abusar Vai ser do uma meu arara! corpo, do meu avatar, Vai eu nem ser ligo. uma arara falante que vai encher o saco de todo mundo, é? Agora, Todo mundo pode abusar de a mim no gente, metaverso.
Não vai poder, porque a sua arara falante, se começar a sofrer bullying no sensual, metaverso, minha arara. se começar a ser atacada no Pode metaverso, abusar. vai ter um efeito psicológico. Abusa gostoso. A comparação da Paulinha foi perfeita com rede social. Vai ser o mesmo tipo de efeito. E até pior, porque você, de fato, vai se sentir imerso naquilo. Vai ter até hardware para você sentir efeito físico daquilo. E o mundo será virtual. Olha Então, que loucura. não tem como sair. Se você sair do metaverso, você sai da realidade também, porque você vai fazer compras no metaverso. Você vai se encontrar em reuniões do trabalho no metaverso. Então, em um ambiente que praticamente simula a sua vida, você não pode achar que é só piada, que é só brincadeira. É óbvio que vamos ter vários problemas, como esse, de assédio, e que vai ter que ser controlado. E uma das tentativas de controle é você criar um meio da pessoa denunciar, da pessoa criar uma ferramenta que ela fica intocada pelos outros. Você vai ter Isolamento social Você no vai ter metaverso. meios, mas é Olha que claro que loucura tem um isso, efeito legal. psicológico. Não é uma brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até para Paulinha, que eu acho que tem mais conhecimento do metaverso do que eu. Imagine que eu vá fazer a minha carne, o meu churrasco no metaverso, Sim. certo? Vou Tá. lá e tal. Vai comer uma aí eu carne faço virtual. lá minha picanha, minha Alguém fraldinha. botar a mão no teu churrasco, você vai ficar bravo. É isso aí. Então, exatamente virtual. esse o ponto. É isso aí. Eu quero entender o seguinte: se alguém chegar no metaverso e meter a mão na minha carne sem a minha autorização, o que eu faço? Então, Paulo, Vão eu sentir não o sei gosto da sobre carne todos os metaversos, virtual? mas eu posso trabalhar aqui partindo do Ainda princípio tem dos isso, né? jogos. É. Que eu já vi meus filhos jogarem. Esses jogos, gente, eles têm normas, né? Mas eles é têm jogo. coisas que não podem ser feitas. Que se você fizer, o que acontece? Você pode ser banido do jogo por um período de tempo, por um período mais longo de tempo, e até você pode ser banido de vez desse jogo. Você não pode mais usar a plataforma, porque você não cumpre com as normas dessa plataforma. Então, eu imagino que você, Mas a com o seu carne ninguém churrasco, sente gosto, Paulo. numa plataforma em que o roubo não seja permitido, que você não possa entrar na casa das pessoas ou nas salas e roubar coisas, você vai poder acusar essa pessoa de banimento, ela não vai mais poder estar na plataforma. Então, em jogo, acontece dessa Peraí, forma. Drilinho, antes de você tem Zoe Martínez. Não, eu só queria falar que... Então vai lá. Ih, agora não posso falar. Olinda não deixa. Não posso falar, Arara. Verde e amarelo. Arara, verde e amarelo. Não, eu só queria falar que é muito perigoso esse mundo virtual, porque a gente acaba se isolando em casa, vivendo numa realidade Com que certeza. não é a verdadeira. Você acaba perdendo o contato físico, que é super importante, e você acaba vivendo apenas nessa bolha, e é muito importante para o ser humano. Por isso que a criança vai para a escola, né, desde novinho, porque tem que aprender a conviver em sociedade, a socializar. Então, estão querendo emburrecer, é a palavra, as não é pessoas e colocarem elas o dia inteiro aqui, ó, no mundo virtual, esquecendo no mundo ao redor. E aí os políticos fazendo o que bem entender da vida, roubando à vontade e as pessoas saírem no joguinho virtual. Para mim, eu vejo muito preocupante isso. E criança novinha jogando essa coisa, se eu tivesse filho hoje, eu proibiria meu filho até uns 12 anos de idade de ter acesso a esses Mas jogos isso que a virtuais de mundo virtual e Isso tudo é mais. muito importante estar colocando, Zoe, e vários educadores falam um pouco sobre isso, porque a empatia, ela é desenvolvida no olho, né? Quando você vê o sofrimento do seu amigo, quando você faz alguma coisa errada, quando você vê que alguém ficou triste ou deixou de ficar triste. E a realidade virtual, de fato, furta essa oportunidade da criança aprender através da empatia, né? Sim. Só que assim, aí eu acho que também não tem como você isolar a pessoa de uma coisa que está acontecendo no mundo. Acho que tem idades, tem tempos, né, que você pode estabelecer e conversas muito importantes a serem tidas, como por exemplo essa. Você está num jogo, mas você não pode fazer certas coisas no jogo, certas coisas com as pessoas que não são certas nem no virtual e nem no real. Ah, Paulinha, mas aí você tem que cancelar o Mortal Kombat, por exemplo. Porque lá é de soco. Aí você mas vai a criança socar alguém. Peraí, deixa eu tentar entender o raciocínio do Adriles a respeito desse tema. raciocínio, não falei ainda. Calma, não, você interrompeu acho que umas 7 ou 8 já deu pra vezes. entender, já. Mas eu quero... Eu gente. vou te fazer uma pergunta. Eu quero entender o seguinte. O teu raciocínio parte por uma premissa, se eu entendi ele. Assédio sexual não existe virtualmente. Claro que não. Não, virtualmente, quando você tem um personagem, um corpo virtual. Você deu um exemplo muito concreto. Se alguém roubar a minha carne no metaverso, não existe carne virtual.
Alguém vai provar uma carne virtualmente? Da mesma forma, ninguém prova um corpo, ninguém toca na pele, na carne de alguém virtualmente. É lógico que isso é uma brincadeira. Num videogame, você fica angustiado, você fica tenso, você fica nervoso, mas aquilo é uma ficção. É um estabelecimento lúdico entre a sua compreensão de aquilo não é a realidade, mas é uma realidade ficcional que te deixa estressado, que altera a sua testosterona, que altera a sua adrenalina, assim como quando você vai em um filme. Você fica indignado por uma ação de um vilão, você fica exasperado por um filme de terror, por um filme de suspense, por um drama, por uma traição, mas aquilo não é a realidade. Quando você tem um avatar, um personagem virtual, para você fazer uma reunião, para você conversar com outras pessoas, para você brincar de luta, para você brincar de assediador, de abusador, de assassino, de herói, é uma brincadeira. Pode ser até feito para uma reunião virtual entre pessoas que podem ser feitas no WhatsApp ou num caráter virtual. Mas isso é o cume da histeria de um tipo de acusação de abuso, de ofensa, que vem numa escalada galopante desde há muito tempo. Antes, o estupro não era visto, e ainda é visto, graças a Deus, como um abuso terrível. Uma passada de mão, um beijo forçado, um gesto de violência. Hoje é uma palavra, um convite, um elogio, uma piada, um olhar. Aí do olhar se deduz um pensamento que pode ser eventualmente ofensivo. Pessoas estão exatamente sendo acusadas de intenção. Por exemplo, eu tenho um caso muito interessante, Gustavo Noblar, de um rapaz que deu um tchau e uma menina do MP falou que eventualmente esse tchau poderia ser considerado um gesto de incitação a ódio, porque pela leitura do pensamento desse rapaz, ele poderia estar estabelecendo um discurso de ódio. É isso. É o mesmo princípio de uma denúncia virtual da possibilidade de uma ficção, dessa ficção que se coloca como possível realidade. É um pensamento, um gesto, uma palavra, uma ação virtual. Ou seja, é uma histeria. Isso chama-se falta do que fazer. É uma geração mimada pelas conquistas científicas, pelas conquistas materiais. Hoje há menos fome, menos guerra, menos miséria, menos desigualdade social. Sim, existem essas coisas. Mas quando você tem uma geração extremamente mimada, que cria possibilidades virtuais de comunicação, você começa a estabelecer o que é ficção, não estabelecer o que é ficção e o que é realidade, e começa a criminalizar a própria ficção para alimentar a criação possível de um problema. É videogame, é virtual, é cinematográfico, não é real. Você tem que estabelecer limites para uma histeria de acusação de ofensa e de abuso. É patético isso. Muito bem, gente. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta o Morning Show continua aqui na Jovem Pan News depois dessa verdadeira aula do Prof. Drilis. Fica por aí. Ararô bonito. Aula. Arara. Jovem Pan Morning Show. Minuto Huawei. A participação ainda pequena de mulheres no mercado de tecnologia, associada a outros fatores, gera pouco interesse feminino por essa área, o que faz com que, entre os empreendedores, também estejam poucas mulheres. O mapeamento do ecossistema brasileiro de startups, da AB Startups, mostra que apenas 17% dos fundadores de empresas brasileiras são do gênero feminino. Houve melhora na comparação com a edição anterior do estudo, que apontava que elas eram 12,6% dos fundadores de startups no país. A pouca diversidade de gênero entre os founders pode significar desenvolvimento tecnológico repleto de vieses, ou seja, criamos ferramentas e soluções que continuam ignorando a complexidade e a diversidade do mundo. Por isso, iniciativas que têm como objetivo atrair mais mulheres para o mercado de tecnologia, como o caso do Women in Tech, precisam ser valorizadas e ter o alcance ampliado. Um oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Jovem Pan Morning Show. É isso aí, gente. Vamos girando o assunto aqui no Morning Show. E aí eu te faço uma pergunta. O que um fã é capaz de fazer pelo seu ídolo? Ir a shows em vários países? Tatuagem? Vender o próprio carro? Pois a nossa convidada de hoje já fez tudo isso e um pouquinho mais. Pelo cantor Paul McCartney. A jornalista Lúcia Camargo está aqui com a gente para contar estas e outras loucuras que ela já fez por Paul McCartney. Tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente a maior dessas loucuras que você fez pra ver o Paul.
Bom, maior loucura que eu fiz, assim, não acho que era loucura, De todas, né? assim, a the best. Foi fazer um verdadeiro investimento para conseguir chegar nele. Isso foi uma coisa que realmente... Investimento em que sentido? De grana, de tudo, assim. Você até... vendeu um carro pra Eu vendi fazer um show, carro, né? tive Eu que sei, vender um fiquei carro. sabendo. Mas para conseguir ir no show ou para conseguir tirar uma foto? Não, Os dois. Pra tudo. Pra fazer, tudo. pra fazer o pacote, né? Mas o que foi mais caro? Então, porque A o foto show é caro, do né? Paul, quando o Paul vem pro Brasil, ele faz um show, né? Os concertos que ele faz aqui, ele faz ele vende um pacote de ingressos, que é um pacote bem limitado, que você tem direito a entrar antes no estádio, né? E assistir um soundcheck, que Passagem é um de som, né? Passagem de som. E paga né? por essa passagem de som? Não, paga bem caro. Paga Pra mais tudo. caro que o ingresso? Muito mais caro. Não, sério? É porque você entra antes. É um pacote especial. É um pacote Ele tem especial. privilégios. Assim, eles fazem... É VIP, chama. eles chamam de hot sound. Cada país tem nos Estados Unidos tem alguns formatos e tal. Aqui no Brasil, ele foi uma pessoa nos Estados Unidos que criou esse pacote. É um pacote bem mais caro. Então, o que acontece? Você entra antes, você almoça, eles oferecem um almoço vegetariano, que o Paul tem essa linha, né? Ô, Lúcia, mas deixa eu entender. Aí você não tinha esse recurso para ir no show, é isso? Não, aí porque assim, era no Rio de Janeiro, foram vários shows que ele fez no Brasil, né? Eu já tinha ido em 3 shows antes, nesse esquema, que é um esquema mais caro. Aí, quando ele fez o show no Rio de Janeiro, eu já tava meio sem grana, eu falei, vou ter que... Eu tinha um carro, eu vou vender o carro. Com essa grana. Mas era a terceira vez que você ia fazer isso. Eu vou de novo nesse show. Você já tinha visto ele, mesmo assim você falou, vou vender o carro. Eu fui no show, nunca tinha visto ele. Eu vi ele passando, claro. vi ele... Teve alguns investimentos. Mas não tinha tirado foto. Nunca tinha tirado foto dele. né? Por que você faria isso, Paulo Matias? John Mayer. Não, mas eu quero Tá de saber quanto brincadeira. foi isso. Lógico. Quanto é que foi essa Não, brincadeira? Não foi precisa mais falar? ou menos? Não, é... 100 mil. São alguns... Assim, o ingresso custa uns 30 pau essa brincadeira. 30 pau uma brincadeira. 30, 40 pau o fácil. ingresso aqui no Brasil geralmente custa entre 1.200 e 1.500 dólares. E esse Só que você tem pacotão? esse pacote, né? Aí vem o ingresso e você assiste o soundcheck antes. Tá. Não quer dizer que você vai conhecer um pouco. E você foi Porque um monte de sozinha? gente fez isso. Sozinha? Não, eu fui com meu marido. E pagou pro marido ou o marido Sim, claro, pagou? claro. Ô, Lúcia, Isso é que é parceria. Eu sei que o Paul te notou. E eu fiquei sabendo também que tem umas regras para que o Paul te note. Por exemplo, se for uma fã muito histérica, Ele não atende. jamais vai, se estiver chorando, jamais vai Sim, chamar sim. pro palco. Como é que você soube dessas regras? Eu sei que você pesquisou para estabelecer essas regras para entrar em contato com o Paul. E como é que o Paul te notou e como é que se deu essa primeira relação entre vocês? O que social, aconteceu de foi que aproximação? depois de 30 anos gostando do cara, né? Lendo Indo a tudo, vários entrevista, shows, tá? né? A gente pesquisa, Sei. tudo. Tem que ir na fonte, né? Eu não sou da época da internet. Eu já cresci lendo revista, lendo livro. Depois que veio a internet, Sim. mas eu comprava vídeos dos Estados Unidos de entrevistas. Então a gente vai aprendendo ali como é que funciona a coisa. Uma vez, nos vídeos lá de 2000 e pouco, eu vi que uma menina tava lá num show nos Estados Unidos, menina novinha, e ela conseguiu subir no palco, ele chamou no show, aí ela pediu pra autografar o braço dela. Eu falei, que ideia legal, meu. Ela fez um autógrafo dele no braço, eu falei, achei muito legal. Eu falei, eu vou querer isso. Quando eu encontrar, se eu conseguir encontrá-lo, eu vou tentar fazer isso. E aí o que aconteceu foi que ele vinha pro Rio, eu já, assim, o primeiro show que eu fui do Paul foi em 1990 no Maracanã. Maracanã que bateu o recorde de público. Eu fiquei na primeira fila. Eu sempre fui assim, eu tenho que chegar no estádio e ficar na primeira fila. 3 dias antes você Na chegou. segunda não adianta, tem que sair Não! Nessa época não tinha esse negócio de fila. né? Você chegava e eu corria. Tá. Eu era muito nova, eu corria, eu fazia esporte, eu corria. Cheguei na frente, então todos os shows que tinha do Paul eu conseguia ficar na frente. Então você consegue interagir, ele olha pro público, ele brinca. Então é uma coisa assim que você vê que tem uma recepção dele, né? E aí eu já conheci os seguranças, que eles são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos seguranças, desde lá dos anos 90. Você virou familiar lá do pessoal. E aí com essa história de frequentar esse soundcheck, que você antes, ao participar do almoço e tem todas essas coisas, Você foi articulando politicamente. Claro. O meu marido, querido, ele me ajudou bastante. Paulo nisso. entende disso. Estratégia. De articulação política. Ela fez uma articulação política prévia. Então, aí a menina falou assim, você tá aqui de novo. Eu falei,
Sempre né? tô, vendi um carro. Segurança. Ô, mas Lúcia, tá de novo. rapidamente, a gente tá mostrando agora na nossa tela o show que Sim. você subiu ao palco Foi, ali. foi na passagem de som. Você tinha falado Na que tinha vendido passagem de carro som, no cartaz, olha lá, né? e ela Agora ao que eu lado lembrei. ali do Paul McCartney, olha lá. Nossa, essa que cena. legal. A menina da produção falou: você tá aqui de novo. Aí meu marido falou: olha, vai lá, dá um jeito dele conhecê-la, porque, pô, a gente já gastou uma grana com isso. Aí eu falei: olha, não é barato, eu tive que vender um carro pra estar aqui. Aí a americana falou: ai, ele vai amar saber disso, que coisa. Aí ela falou: você não quer escrever isso num cartaz? Que aí a gente mostra pra ele, a gente vai contar a tua história. Eu falei: tá bom. Que massa. E aí, quando teve a passagem de som, ele chamou pra ir no palco. Eu tinha dado uma camisa da seleção pra ele um dia antes, no show, já tinha uma... E ele autografou o seu braço aí. Porque Você ele tatuou por imagem. depois. Deixa eu ver. Cadê a tatuagem? Nossa. É o autógrafo dele. Dá um close aqui, turma. Olha só perder. essa tatu no braço da Lúcia. Dá uma olhada. Que é em Eu pedi cima pra ele colocar um coraçãozinho. eu do que falei, ele autografou. Nossa. Que legal. Então, assim, Guga, Nossa. vou tatuar seu braço. Eu vou amputar meu braço. Adriano Jorge. Eu vou amputar. Daqui pra baixo vai embora. Mas você pode ver que eu não tenho tatuagem, assim. É, Só um tem que pouco. deixar em destaque. Eu tentei o né? Ringo, mas eu não consegui né, ainda. Mas a tua. Mas o Beatle, né? O Ringo, mas o Ringo não era só pra ficar ali de enfeite na enfeite, banda? né? Não, gente, A Paulinha não gostou da piada. Sabe o que vocês estão Então, isso eu falando? queria Nem entender. bateria sabia tocar Paulinha não direito. gostou. Pelo amor de Deus. É isso que eu queria entender. A tua tô admiração, zoando, ela não é pelos só pelo Beatles, Paul em McCartney, geral. é pelo Eu pelos comecei a gostar do Beatles. Paul, né? Tá. Eu não comecei a gostar dos Beatles. Mas tá. em carreira solo já? Carreira solo já. Eu comecei nos anos 80. Paixão, essa Ah, obsessão pelo Paul McCartney. não sei. Foi uma vez que eu ouvi um disco, achei legal. Aí eu comecei a ouvir todos os discos. Aí um dia eu falei, pô, esse cara é dos Beatles. Aí eu comecei a ouvir. Foi o contrário. Mas você Eu queria- conhece... Desculpa. Não, pode ir? falar. Você que conhece tudo da vida dele, é real que ele tinha uma invejinha de John Lennon, rolava uma treta? Como é que era essa briga? Como é que era a treta com o John Lennon? Rolava uma inveja? Ah, não. Mas você acha que a Lúcia é o quê? É íntima dele? Viveu Mas dá pra saber, mano. Você lê a Pelo amor de história. Deus. Posso trazer uma coisa? Ah, pelo amor de Não, Deus. gente, eles eram parceiros. Vocês estão Destruído. viajando. Eu ia trazer isso, porque agora a gente teve pela Disney. Esse Peter documentário é Jackson maravilhoso. lançou o Get Back, que é trazendo aí toda essa história dos Beatles que já estavam tetados, voltando para estúdio para gravar um álbum. E é maravilhoso, gente. É tipo um Big Brother dos Beatles. Aí eles super jovens em estúdio 7 e tal. horas de documentário. Inclusive com presença e Yoko Ono lá o tempo inteiro, do lado do John Lennon, a família do Paul McCartney vindo em estúdio. É super interessante ver. Aliás, eu gostei mais do Paul depois desse documentário, exatamente porque ele que puxa tudo. Você vê que ele que tá, não, gente, vem aqui. Não, vamos fazer aqui uma música. Ringo, senta aqui, amigo, vamos fazer a sua. Agora você, John, vem. Yoko, vamos, vai, canta aí uns gritos, vamos juntos. Meu, ele era uma força motriz, assim, do negócio. Aquele momento, né? Foi Naquele diferente pra você ver o Paul ali super jovenzinho, com os Beatles? Foi revelador pra você? O que você mais gostou desse do Get documentário? Back? É que assim, o Get Back, ele era o Let It Be antes, né? Que aquele é um filme que mostrou que meio deturpado, assim, porque ele só mostrou a parte ruim, né? Do Get Back. E o Get Back, ele veio pra tirar um pouco desse rancor que a gente tinha do Let It Be, né? Desse momento. E foi bem revelador, assim. Acho que pra qualquer fã dos Beatles, aquele documentário é um negócio pra você assistir, assim. Realmente é. E é mais encantador ainda pra você ver o trabalho que o Paul tinha, né? Porque todo mundo tava meio desanimado ali, né? Tava. O John Lennon tava desanimado, o George tava desanimadíssimo. O Ringo ainda tava tentando. Deixa a banda durante as gravações. Era um cara talentoso e tinha John espaço. tava completamente desmotivado. Assim, foi um momento que você via que o Paul ali fazendo. Ele tava criando as músicas, né? Ele era a mola propulsora ali. Era uma Você coisa. já teve amor por outro artista assim? Ou ele foi o único assim? Eu sou meio monotemática. Tá vendo? Ela não tem relação progressista. Não liga mais. Ô, Lúcia, eu queria que você falasse como é que foram as impressões pessoais que você teve do Paul McCartney para além para além, né? Para além, é uma expressão que o Adriles usa. Para além do músico Paul McCartney. Porque eu acho que a maior frustração, talvez, de um fã é quando esse fã conhece o ídolo e não gosta, o ídolo trata ele mal, alguma coisa assim. Você tinha esse receio e quais foram as impressões que você teve do Paul McCartney como pessoa? Eu vou falar assim pra você. Eu já fui N vezes pra Liverpool, já fui N vezes pra Londres. E eu ia na casa dele, porque a casa dele é muito próxima ali da Abbey Road, né? Dos estúdios.
E sempre às vezes assim que eu consegui chegar perto dele foi de uma forma meio rápida. Eu tirei foto, fiz vídeo. Foi uma coisa assim meio, né, relâmpago. A gente fica com um pouco de medo, lógico, né, de ser maltratado. E o que eu ouvi é o seguinte: não pega ele assim na rua, que não é legal. Ele não necessariamente ele vai te tratar porque ele ali tá num momento particular, às vezes mais íntimo, tá com a família dele, né? Então, eu sempre achei que nesse momento de estar no show, de estar numa produção, seria um momento ideal, porque ele tá ali como artista. Então ele me atendeu como artista. Ele não me atendeu como, de repente, dizem que ele é mal-humorado, dizem que ele é. Que ele tem muitas manias, esse negócio, manias eu não sei. Por exemplo, o pessoal da banda, que é uma coisa interessante, né? A gente vê coisas nesse soundcheck que os fãs normalmente não veem. Por exemplo, ele chega, todo mundo já tá no palco. Né? E os caras vão cumprimentar ele meio tipo assim, sabe? Os caras da banda que tocam com ele. Legal. Então, assim, ele é idolatrado pelos próprios músicos. Ele é o boss. O pessoal chama ele de boss. Entendeu? Ô, Luciano. Peraí, Drilinho, deixa eu só falar um ponto dessa questão que o Vini levantou aqui, porque essa vida de artistas dessa dimensão, como por exemplo um Paul McCartney, não deve ser uma coisa fácil, né? Não. Sei lá, não existe, por exemplo, um jantar tranquilo que ele possa. E não existe um cinema, não existe absolutamente nada. Eu sou assediado, imagina é tipo a vida do Adrilles. A nossa ararinha. É igual a vida do Adrilles. O Adrilles no shopping é um negócio assim assustador, não dá pra andar. Não, mas deve ser muito difícil. E aí eu acho que cabe também uma compreensão por parte do fã dessa estrutura de vida que existe. Né? Hoje todo mundo tem câmera, tem O celular. cara não é um robô também, né? Às vezes o cara tá num momento em que ele quer tranquilidade. Aí chega lá um monte de gente, aquela muvuca toda. Sim, sem dúvida. É difícil, né? Então, assim, foi eu fui feliz por estar no momento que ele chamou. Não fui eu que fui abordá-la, entendeu? Não fui eu uma que. Estratégia. Sim, teve uma. Você é uma puta estrategista política. Ô, Luciano, cá entre nós. Sou jornalista, né? Ninguém vai saber. A sua admiração pelo Paul McCartney é só artística ou ele é passional, romântico, erótica? Se o Paul te desse uma trela, você ia ou não? Aí poderia fazer, calma, antes que o marido fique com ciúme. Você toparia uma relação, porque foi um tema que hoje, poligâmica, trisal com Paul, você e o seu marido? Gente, só entre nós. Vamos começar. O Paul vai fazer 80 anos, gente. Ele é muito Mas tá vivo, né? querida, tá vivo. Não, tudo tem bem. A ciência. Panela velha é que faz comida boa. Você sabe que não, porque assim, quando eu encontrei com ele, assim, é uma coisa, o pessoal falava assim, né? Era um mantra, assim, respeita. Já tinha encontrado outros. Mas se ele desse trela? Não. Olha. Não sei, gente. Reticências. Ô, Lúcia, e a tua música favorita é Let Me Roll? É uma das final pro começo. Então eu sou fã de Abbey Road, eu sou fã de Álbum Branco, eu sou fã de Sgt. Peppers, entendeu? Agora, você prefere... Uma dúvida, você prefere o Paul dos Beatles ou o Paul solo? Não, eu prefiro o Paul solo. Por quê? Sério? O Billy Shears, né? Que dizem que ele morreu e o que tá aí é o falso também. Tem essa... Luciano. Não, eu prefiro. O McCartney dos Beatles é maravilhoso. Beatles, pra mim, George. Você acha que o George é o melhor dos Beatles ali? Eu também acho o George às vezes melhor do que o Paul, inclusive. Fora dos Beatles. Não, eu tenho uma opinião. O George, fora dos Beatles, é melhor que o Paul. Ali, nos Beatles, o Paul e o John é realmente... Sim, o George depois... O George não tinha espaço, Não tinha espaço. Mas sou muito fã do George também. Do John, são incríveis, O John né? é o último. Não, o Ou John seja, na rixa John e Paul, você colocou o John debaixo do tapete. Eu tô te entendendo. Meu Deus, a Adriana quer problematizar. Ô, Lúcia, obrigado, viu, querida, pela sua participação aqui no Morning. Legal. Eu queria muito te seguir nas redes sociais. Como é que eu faço? @LuCamargoBR. LuCamargoBR, lá Instagram. você publica tudo. Lúcia McCartney. É um Instagram repleto de Paul McCartney. O pessoal me conhece como Lúcia McCartney, mas acho que esse nome já não tá mais disponível. Tem um personagem do de um Rubem personagem do Rubem Fonseca que era uma prostituta legal, mas nada a ver. Mas era um personagem extraordinário. Mas tem um livro chamado Lúcia Muito McCartney. bem, Lúcia, obrigado, querida. Obrigada a Volte vocês. sempre aqui, a sua Valeu. história é muito legal mesmo. Valeu. Por um caso pesadão, caso real, que tá na Netflix. É uma série documental em 2 episódios que se chama Segredos e Crimes de... Por essa empatia que
que ele Claro. causava no público. E né? pelo poder que ele tinha. O poder, é um poder. Olha, é impressionante, o documentário muito bom, tá na Qual? Netflix. Isso que eu ia te perguntar. Tá na Netflix e procurem pelo nome Segredos e Crimes, de Jim Savile. 2 episódios, né, São Paulinha? 2 episódios longos, de mais ou menos 1 hora, muitas imagens, muito detalhado. É arrepiante depois de você imaginar as testemunhas, tudo só pra eu isso. saber, Paulinho, só um spoilerzinho leve. As testemunhas vieram à tona depois, motivadas pelo quê? Uma veio e depois veio uma série de outras? Como é que Então, isso foi chegou, assim, né? Adriles. 2 mulheres vieram com ali denúncias, foram abafadas essas denúncias, acabou. E no fim da vida dele. Fim da vida. Exatamente. E ele atuou pra sufocar essas denúncias, né, Clara? Ele diretamente a gente Só não não dá consegue mais saber, spoiler. mas o documentário traz elementos, já. né? de Mais se uma pergunta do entender. Adriles, a mais Paulinha vai uma contar. acabou, Como é que você não termina? precisa assistir. A gente já te disse tudo que vai acontecer. Não, olha, mas é que é Ele é preso no aterrorizante final. mesmo, é uma coisa arrepiante. Vale a No final pena morreu. assistir, porque é um fato real, é Que legal a mais, gente aprender Paulinha? com o passado. Aí, pra levantar o clima, né, uma coisa mais gostosa, mais divertida, um filme argentino que tá fazendo bastante sucesso também na Netflix, Granizo. E é Gostei. uma história muito legal, Quero ver. muito popular lá, e aqui a gente tem esse apego, né? Ela cantou com Sandy, acho que cantou Roberto com Carlos. Ivete também, e ela virou quase que também meio brasileira. Todo mundo falava meio italiano pra cantar com ela e tal. Então tá lá no Prime Video, esse filme de Laura Pausini, acho que vale a pena assistir. Muito bem, Paulinha, nós temos mais uma dica cultural aqui no Morning Show de hoje. Chegou no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, a peça A Flor do Meu Bem Querer, estrelada pelo grande ator Juca de Oliveira. E a nossa Camila Pavão foi lá conversar com ele. Para comemorar a reinauguração do Teatro Opus Frei Caneca em São Paulo, chegou a peça A Flor do Meu Bem Querer, uma comédia humana extremamente realista que retrata com sensibilidade o contraste entre o homem simples do campo e o corrompido político da capital. Eu conversei com a grande estrela da peça. Gente, eu tô aqui com o Juca de Oliveira, esse ator maravilhoso, e ele tá com um espetáculo incrível e vai contar um pouquinho desse personagem pra gente, que inclusive já está caracterizado aqui, já está atuando, tá, gente? Tá um pedacinho da peça aqui pra gente nesse momento. Juca, conta pra gente. Tô até com o chapéu do Nho Rock. Esse é o chapéu do Nho Rock, personagem que eu faço. E conta pra gente quem era Nho Rock nessa peça. Bom, Nho Rock é uma personagem caipira do interior, que nasceu no interior, viveu no interior, vive numa fazenda, viveu mais de 60 anos nessa fazenda e de repente a fazenda vai ser vendida por um senador riquíssimo, dono da fazenda. E toda essa família que se desenvolveu durante anos e anos vai ter que sair e ir embora. É uma história fantástica, porque é uma história sobre o afeto, né? O afeto do caipira. O caipira tem um tipo de comportamento, ele é mais generoso, porque vive em contato com os animais, com a natureza. Esse contato com os animais ensina exatamente a generosidade, a afetividade e a solidariedade. Essa solidariedade que ele aprende com os animais e com a natureza, ele joga em relação a nós, aos outros, aos que vivem na cidade. Então ele é melhor, ele é mais afetivo, ele é mais generoso, ele é muito mais simpático, não é? Léo Stefanini, diretor e ator na peça, nos contou sobre essa nova adaptação que fez um grande sucesso em 2003. O Juca me procurou. Olha, eu quero te mostrar um texto que eu escrevi lá atrás, mas que eu adaptei, reescrevi, dei uma modernizada nele. Eu acho que a gente pode ser muito legal a gente montar agora. Quando eu li o texto, eu falei, Juca, isso aqui é maravilhoso, é muito engraçado, é uma comédia hilária, vamos fazer. Ensaiamos muito, quase 3 meses de ensaio. Nós ensaiávamos de segunda a sábado. E agora, graças a Deus, estamos colhendo os frutos aí com bastante sucesso. As casas têm sido lotadas e a plateia está realmente rindo muito, se divertindo muito com as peripécias aí dos caipiras em conflito com o senador da República, né? Tá bem divertido de fazer e acho que tá muito divertido de assistir. A diversão realmente é garantida e promete boas gargalhadas. No elenco temos também Rosi Campos, Nilton Bicudo, Natália Rodrigues, Daniel Warren e Del Patrício. O espetáculo segue em cartaz até o dia 8 de maio. Para adquirir o seu ingresso é só ir na bilheteria local no Shopping Frei Caneca ou comprar pelo site do teatro.
Tá aí a nossa Lady Gaga da Jovem Pan News, a nossa Camila Pavão, sempre com boas dicas culturais. Turma, feliz Páscoa, viu? Claro. A todos vocês, Pra a todos que nos acompanham. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Fiquem bem com as suas famílias e principalmente com Deus. Tchau. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. O Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo recebe a exposição Atenção, que apresenta trabalhos do artista argentino Leandro Erlich, que é conhecido pelo uso de ilusões. A mostra conta com um conjunto de obras com grande potencial de proporcionar ao público uma experiência imersiva incrível. Um barco e um elevador que flutuam, janelas para jardins imaginários e muito mais fazem parte da mostra. Mas a que mais chama a atenção, gente, é a Swimming Pool, uma piscina que provoca sensações absurdas. E o mais intrigante é que você entra nela sem se molhar. É isso mesmo. E quem vê lá de fora enxerga as águas ali em movimento e as pessoas lá embaixo como se estivessem mergulhando. Mas todo mundo sequinho porque não tem água, gente. É pura ilusão. Demais, né? A exposição vai até o dia 20 de junho e você pode reservar o seu ingresso de graça através do site oficial que está aparecendo aqui na sua tela. Aproveita! Alô, povo do Rio de Janeiro! O cantor Zé Ramalho se apresenta hoje na Casa de Shows Ribalta, após 2 anos de reclusão devido à pandemia do coronavírus. O cantor traz para o público da Barra da Tijuca o seu show dos sucessos, comemorando aí 45 anos de carreira. Zé Ramalho revisitará seus grandes sucessos, entre eles Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela, Avorrai, Frevo Mulher, Chão de Giz e algumas releituras de Raul Seixas. Para adquirir o seu ingresso, acesse o site abaixo aqui, ó. E bom show! Já em São Paulo, a cantora Maria Bethânia fará o show comemorativo do documentário Fevereiros no Espaço das Américas. O filme, dirigido por Márcio Debellian, transita entre as festas da terra natal da cantora, Santo Amaro, da Purificação lá na Bahia e o Carnaval Carioca. Atualmente está disponível em diversas plataformas como o Globoplay, Google Play e iTunes, caso você queira assistir. Nos repertórios aí do show, a gente vai ver Um Índio, de Caetano Veloso, Pantanal, de Marcos Viana, que eu amo, Rosa dos Ventos, de Chico Buarque, entre outros sucessos aí que todo mundo gosta. Para adquirir o seu ingresso, entre no site abaixo que ainda dá tempo de comprar, hein? Quem ama um sertanejo universitário não pode perder o show da dupla Maiara e Maraísa, que ganharam uma data extra no Espaço das Américas em São Paulo, neste sabadão agora. E elas ainda voltam para mais uma apresentação no domingo. O novo encontro trará uma apresentação em formato inédito das irmãs, contando com mesas e cadeiras para a plateia ficar bem aconchegante nessa sofrência. Então corre que ainda tem ingresso no site que está aparecendo aqui para vocês. E depois dessas dicas para curtir esse feriadão e o final de semana, o Drops de hoje fica por aqui. E se você quiser saber muito mais sobre esse universo vasto do entretenimento, olha, aponte o seu celular aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela e acesse o nosso podcast Drops JP. Lá tem eu, Paulinha Carvalho, Caio Sandin, Isabela Fagiani, dando um mergulho aí nos filmes e nas séries que acabaram de sair. Não perde não! Excelente final de semana para vocês, aproveitem as dicas e até mais!